Jesus apareceu para Ana no corredor da UTI infantil do hospital público quando os médicos já haviam desistido de seu filho. Ana Cristina Silva Santos apertava o crucifixo pequeno entre os dedos com uma força que deixava marcas na pele, seus olhos castanhos vermelhos de tanto chorar fixos na porta fechada da UTI onde Pedro, seu filho de apenas 4 anos, lutava contra uma meningite bacteriana que os médicos classificaram como caso perdido. Fazia 62 horas que ela não saía daquele corredor gelado do Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, sobrevivendo apenas de café aguado e da fé que teimava em permanecer acesa mesmo quando tudo parecia conspirar contra ela. Aos 35 anos, Ana havia enfrentado mais adversidades que a maioria das pessoas enfrenta numa vida inteira. Doméstica desde os 15 anos, mãe solteira desde os 30, ela construir uma vida simples mais digna para ela e Pedro num pequeno apartamento no bairro Bom Jardim. Cada centavo era contado, cada sonho medido pela realidade crua de quem ganha salário mínimo, mas Pedro era sua luz, sua razão de existir, a criança que transformará todas as dificuldades em propósito. Quando Pedro começou a apresentar febre alta numa segunda-feira de março, Ana inicialmente pensou ser apenas uma gripe comum. Mas a febre não cedia, e quando ele começou a vomitar e reclamar de dor de cabeça intensa, ela o carregou no colo até o posto de saúde mais próximo. Um médico plantonista, um jovem recém-formado que ainda não havia perdido a sensibilidade, viu nos sintomas algo que o alarmou profundamente e imediatamente encaminhou a criança para o hospital. O diagnóstico veio como uma sentença de morte disfarçada de termo médico, meningite bacteriana em estado avançado. Dr. Carlos, neurologista experiente com 30 anos de carreira, explicou com a gentileza possível que o quadro era extremamente grave, que mesmo com todo o tratamento disponível as chances de sobrevivência eram mínimas, e que mesmo sobrevivendo, Pedro provavelmente ficaria com sequelas neurológicas severas. Ana ouviu cada palavra como se fossem lâminas cortando sua alma. Ela segurou a mão pequena e quente de Pedro enquanto ele dormia conectado a máquinas que respiravam por ele, e pela primeira vez em sua vida de fé inabalável, sentiu Deus muito, muito distante. As orações que antes fluíam naturalmente agora pareciam se chocar contra um teto de concreto, voltando vazias para seus lábios trêmulos. Na madrugada do terceiro dia, quando os últimos exames mostraram que a infecção estava vencendo todos os antibióticos disponíveis, Ana se viu sozinha no corredor silencioso. As enfermeiras haviam sugerido gentilmente que ela fosse para casa descansar, mas ela não conseguia se afastar nem por um minuto. Como poderia dormir sabendo que Pedro poderia partir para sempre enquanto ela não estivesse ali? Foi nesse momento de desespero absoluto, quando até suas lágrimas haviam secado e ela se sentia mais morta que viva, que ele apareceu. Se essa história está te tocando, curta esse vídeo. Ana havia crescido numa família profundamente religiosa no interior do Ceará, onde sua avó Maria das Dores a criará após a morte dos pais num acidente de carro quando ela tinha apenas 8 anos. A velha matriarca, benzedeira respeitada na comunidade, ensinou à neta que Deus estava em cada detalhe da vida, que as provações eram formas de ele moldar o caráter, e que a oração sincera sempre encontrava resposta, mesmo que não fosse da forma esperada. Durante a infância em Quixadá, Ana assistia a avó curando pessoas com ervas e orações, presenciando recuperações que os médicos não conseguiam explicar. Ela cresceu acreditando firmemente em milagres, na proteção divina, na certeza de que quem confia em Deus nunca fica desamparado. Essa fé a sustentou durante a adolescência difícil, quando precisou abandonar os estudos para trabalhar e ajudar no sustento da casa. Aos 17 anos, Ana migrou para Fortaleza em busca de melhores oportunidades, carregando na bagagem apenas algumas roupas e a Bíblia da avó, já gasta de tanto uso. Conseguiu emprego como doméstica numa casa de família no bairro Aldeota,
onde trabalhava de segunda a sábado cuidando de uma mansão que era maior que toda a vila onde nascerá. Os patrões eram educados mas distantes, e Ana rapidamente aprendeu que sua posição social a tornava invisível para a maior parte das pessoas. Durante anos, ela dividiu um quartinho de empregada com outras 2 meninas, economizando cada centavo para enviar dinheiro à avó e construir um futuro melhor. Frequentava a Igreja Assembleia de Deus do bairro religiosamente, onde encontrou uma comunidade que a acolheu como família. Era lá que ela descarregava as frustrações do trabalho pesado, onde sua voz se unia a outras vozes humildes em cânticos que pareciam tocar o céu. Conheceu Ronaldo durante uma festa na igreja. Ele era operário da construção civil, homem trabalhador e aparentemente sério que a cortejou com paciência e respeito. Ana se apaixonou pela primeira vez, sonhando com casamento, filhos, uma vida simples mas feliz ao lado de alguém que compartilhava sua fé. Eles namoraram por 2 anos, fazendo planos para o futuro, economizando juntos para o casamento. A gravidez não foi planejada, mas Ana recebeu a notícia como uma bênção divina. Ronaldo inicialmente ficou assustado, mas depois pareceu aceitar a ideia de ser pai. Eles anteciparam o casamento civil numa cerimônia simples, com apenas algumas pessoas da igreja como testemunhas. Ana nunca se sentirá tão feliz, finalmente teria uma família própria, alguém para amar incondicionalmente. Mas a alegria durou pouco. Conforme a gravidez avançava e as responsabilidades se tornavam mais concretas, Ronaldo começou a mudar. Ele chegava tarde em casa, bebia com mais frequência, e desenvolveu um temperamento irritadiço que Ana não conhecia. Quando Pedro nasceu, num parto difícil no hospital público, Ronaldo estava ausente, alegando que tinha que trabalhar. O abandono veio quando Pedro completou 6 meses. Ronaldo simplesmente desapareceu uma manhã, levando suas poucas coisas e deixando apenas um bilhete dizendo que não estava preparado para ser pai, que precisava encontrar seu caminho. Ana nunca mais ouviu falar dele, e depois descobriu que ele havia saído de Fortaleza, possivelmente para São Paulo. A dor do abandono quase quebrou Ana, mas Pedro se tornou sua força. Ela trabalhou ainda mais duro, aceitou trabalhos extras nos finais de semana, e aos poucos conseguiu alugar um pequeno apartamento onde pudesse criar o filho com dignidade. Pedro cresceu como uma criança alegre e inteligente, apesar das limitações financeiras, e se tornou o centro do universo de Ana. Agora, vendo seu menino lutando pela vida numa cama de hospital, Ana sentia que toda sua fé estava sendo testada no limite. Ela havia criado Pedro sozinha, protegido de todas as formas possíveis, mas não conseguirá protegê-lo de uma doença invisível que ameaçava arrancá-lo de seus braços para sempre. As horas se arrastavam com uma crueldade que Ana nunca havia experimentado. Cada bip das máquinas conectadas a Pedro soava como uma contagem regressiva, cada silêncio prolongado entre os sons eletrônicos fazia seu coração parar momentaneamente. O corredor da UTI infantil havia se tornado seu mundo inteiro. Ela conhecia cada mancha no piso, cada rachadura na parede, cada som que ecoava através das portas fechadas. Durante o dia, outros pais apareciam e desapareciam, alguns levando filhos curados para casa, outros enfrentando despedidas devastadoras. Ana observava tudo com uma mistura de esperança e terror, vendo em cada situação um possível futuro para Pedro. Ela havia parado de comer adequadamente, sustentando-se apenas com o café que as enfermeiras piedosamente lhe ofereciam e com biscoitos que mulheres da igreja traziam quando vinham visitá-la. Dr. Carlos atualizava 2 vezes por dia sobre o estado de Pedro, e a cada conversa as notícias ficavam mais sombrias. A infecção estava resistindo a todos os antibióticos, o inchaço cerebral aumentava progressivamente, e os reflexos neurológicos estavam diminuindo perigosamente. Na quinta-feira à tarde, ele se sentou ao lado de Ana com aquela expressão que ela já havia aprendido a temer,
a face de alguém que precisa preparar uma mãe para o pior. As palavras do médico ecoaram no corredor vazio como golpes físicos. Ana, preciso ser honesto com você. Fizemos tudo o que a medicina pode fazer. Pedro está lutando, mas a infecção está vencendo. Você precisa se preparar para a possibilidade de que... Ele não conseguiu terminar a frase, mas Ana entendeu perfeitamente. Seu menino estava morrendo, e não havia mais nada que os homens pudessem fazer. Naquela noite, Ana se ajoelhou no chão frio do corredor e orou como nunca havia orado na vida. Não eram mais as orações organizadas que aprenderá na igreja, mas um clamor desesperado que brotava das profundezas de sua alma. Ela barganhava com Deus, oferecia sua própria vida em troca da de Pedro, prometia qualquer coisa se apenas seu filho pudesse viver. Lágrimas rolavam por seu rosto enquanto ela implorava por um milagre, por uma intervenção divina, por qualquer sinal de que Deus ainda a ouvia. Foi na madrugada de sexta-feira, por volta das 3 da manhã, quando o corredor estava completamente vazio e Ana se sentia mais sozinha que nunca, que algo extraordinário aconteceu. Ela estava sentada na cadeira de plástico, com a cabeça baixa, quando sentiu uma presença ao seu lado. Pensando ser uma enfermeira, ela levantou os olhos e viu um homem que irradiava uma paz inexplicável. Ele não se parecia com as representações tradicionais de Jesus que ela conhecia das pinturas da igreja. Era um homem comum, de aparência simples, mas havia algo em seus olhos que era completamente sobrenatural, uma compaixão profunda que parecia enxergar diretamente em sua alma. Quando ele falou, sua voz era suave mas carregada de uma autoridade que fez todo o hospital parecer silenciar em reverência. Ana, minha filha, disse ele, e de alguma forma ela soube imediatamente quem ele era, mesmo sem conseguir processar completamente a realidade do que estava acontecendo. Eu ouvi cada uma de suas orações. Eu senti cada lágrima sua. E venho lhe dizer que Pedro viverá. Ana ficou paralisada, sem conseguir falar ou se mover, apenas olhando para aqueles olhos que continham toda a bondade do universo. Jesus continuou, sua fé será recompensada, mas não apenas com a cura de seu filho. Pedro crescerá para ser um instrumento de minha vontade, e através da história dele, muitas outras mães encontrarão esperança quando seus filhos estiverem em perigo. Ele estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto de Ana, secando suas lágrimas. O toque era mais real que qualquer coisa que ela já havia sentido, mais quente que o sol do Ceará, mais reconfortante que o abraço de sua avó. Por alguns segundos que pareceram durar eternidades, Ana se sentiu completamente envolvida por um amor incondicional que curava não apenas sua dor presente, mas todas as feridas que carregava desde a infância. Vá agora e descanse, disse Jesus com um sorriso que iluminou todo o corredor. Quando amanhecer, você terá seu filho de volta. E lembre-se sempre, eu nunca abandono meus filhos, especialmente aqueles que mais precisam de mim. Quando Ana piscou novamente, ele havia desaparecido, mas a sensação de paz permanecia. Pela primeira vez em dias, ela conseguiu respirar profundamente, sentindo uma certeza absoluta no coração de que tudo ficaria bem. Ela se levantou da cadeira com uma energia que não sentia há dias e caminhou até a janela que dava para o pátio do hospital, onde o primeiro raio de sol da manhã começava a aparecer no horizonte. Inscreva-se no canal para mais histórias. O amanhecer de sexta-feira trouxe consigo uma agitação incomum na UTI infantil. Ana havia conseguido dormir algumas horas numa paz inexplicável, acordando com uma serenidade que contrastava dramaticamente com o desespero dos dias anteriores. Mas quando o Dr. Carlos apareceu pela manhã com uma expressão grave e urgente, ela sentiu um frio na espinha que ameaçou abalar a certeza que Jesus havia deixado em seu coração. Os exames da madrugada mostravam que o estado de Pedro havia se deteriorado drasticamente durante a noite.
A pressão intracraniana atingira níveis críticos, e os médicos estavam considerando procedimentos de emergência que eram, na verdade, tentativas desesperadas com chances mínimas de sucesso. Dr. Carlos explicou que talvez fosse necessário um procedimento cirúrgico extremamente arriscado para drenar o excesso de líquido do cérebro, mas que mesmo assim as chances de Pedro sobreviver eram quase inexistentes. Ana escutou cada palavra médica sentindo como se estivesse vivendo duas realidades simultâneas. Por um lado, havia a realidade clínica brutal que os médicos apresentavam, dados, estatísticas, procedimentos de última chance. Por outro, havia a certeza absoluta plantada em seu coração pela visita de Jesus, a promessa de que Pedro viveria. A tensão entre essas duas verdades aparentemente contraditórias criava uma angústia que ela não sabia como processar. A situação se complicou quando a equipe médica começou a pressionar Ana para tomar decisões sobre procedimentos que ela mal conseguia compreender. Eles precisavam de sua autorização para a cirurgia de emergência, mas também a alertavam que o procedimento poderia acelerar a morte de Pedro se o organismo dele não resistisse. Era uma escolha impossível, arriscar perder o filho numa mesa de cirurgia ou vê-lo morrer lentamente sem tentar o último recurso disponível. Para piorar as coisas, a irmã Ronilda da igreja chegou ao hospital com outras mulheres da congregação, e suas tentativas bem-intencionadas de conforto acabaram criando pressão adicional. Elas oravam em voz alta no corredor, citavam versículos bíblicos sobre a aceitação da vontade divina, e algumas sussurravam sobre como às vezes Deus chama as crianças para casa por motivos que os humanos não conseguem entender. Ana sabia que elas tinham boas intenções, mas cada palavra era como uma facada em sua fé renovada. A pressão psicológica aumentou quando enfermeiras começaram a fazer comentários sutis sobre preparar o coração para qualquer resultado e sugerir que Ana entrasse em contato com familiares distantes para se despedir. O próprio sistema hospitalar parecia conspirar contra a esperança que Jesus havia plantado em seu coração, forçando-a a confrontar protocolos burocráticos que assumiam o pior cenário como inevitável. Dr. Carlos, homem experiente que havia visto muitas famílias passar por tragédias similares, ficou genuinamente preocupado com o estado emocional de Ana. Ele notou que ela tinha uma calma estranha, quase sobrenatural, que contrastava com o desespero que seria natural numa situação como aquela. Quando ele perguntou diretamente como ela estava lidando com a situação, Ana mencionou sua fé e a certeza de que Pedro se recuperaria, o que fez o médico se preocupar que ela estivesse entrando em negação psicológica. A complicação mais dolorosa veio quando Ana tentou explicar para as pessoas ao seu redor sobre a visita de Jesus. As reações variaram entre piedade constrangida e preocupação genuína sobre seu estado mental. Até mesmo as mulheres da igreja, que acreditavam em milagres em teoria, pareciam desconfortáveis com o relato de Ana sobre uma aparição tão direta e específica. Algumas sugeriram que talvez ela estivesse confundindo um sonho muito vívido com realidade, resultado do estresse extremo. O isolamento emocional se intensificou quando Ana percebeu que mesmo people que a amavam estavam começando a tratá-la com a delicadeza reservada a pessoas em negação ou em surto psicológico. Conversas eram conduzidas em tons cautelosos, olhares se cruzavam com significados ocultos, e ela começou a sentir que estava sendo gentilmente preparada para aceitar o que todos consideravam inevitável. A maior provação veio quando o Dr. Carlos, preocupado com o que via como uma dissociação perigosa da realidade, sugeriu que Ana conversasse com o psicólogo do hospital. Ele explicou que muitas pessoas em situações extremas desenvolvem mecanismos de defesa que podem incluir alucinações consoladoras, e que não havia vergonha alguma em buscar ajuda profissional para processar a situação. Ana se viu numa posição impossível: manter a fé na promessa que receberá diretamente de Jesus ou ceder à pressão de todos ao seu redor para aceitar o que a medicina considerava inevitável.
Cada hora que passava sem melhora no estado de Pedro era interpretada pelos outros como confirmação de que ela precisava enfrentar a realidade, enquanto para ela eram apenas momentos de espera pela manifestação da promessa divina. A pressão atingiu seu ponto máximo no final da tarde de sexta-feira, quando o Dr. Carlos reuniu Ana numa sala reservada para conversas difíceis. Ele trouxe consigo a psicóloga hospitalar, doutora Márcia, uma mulher experiente em lidar com famílias em luto antecipado. O ambiente formal e a seriedade extrema de ambos os profissionais criaram uma atmosfera sufocante que fez Ana sentir como se estivesse sendo julgada por sua fé. Doutor Carlos apresentou os últimos exames com uma honestidade brutal que cortou como lâmina. Pedro estava em falência múltipla de órgãos, sua atividade cerebral estava diminuindo drasticamente, e todos os indicadores médicos apontavam para um desfecho fatal nas próximas horas. Ele explicou que manter a criança conectada às máquinas nesse ponto era prolongar sofrimento desnecessário, e que talvez fosse mais humano considerar medidas paliativas para garantir uma passagem digna e sem dor. A psicóloga assumiu um tom gentil mais firme, explicando que a negação é uma fase natural do processo de luto, mas que permanecer nela pode impedir que Ana se prepare adequadamente para apoiar Pedro em seus momentos finais. Ela mencionou que relatos de visões ou aparições são comuns em situações de estresse extremo, e que buscar significado sobrenatural em momentos de crise é uma resposta humana compreensível, mas que não deve impedir decisões práticas necessárias. Ana ouviu cada palavra sentindo como se estivesse sendo fisicamente espancada. A fé inabalável que Jesus havia plantado em seu coração estava sendo sistematicamente atacada por pessoas bem-intencionadas que viam sua esperança como sintoma de doença mental. Ela tentou explicar novamente sobre a visita noturna, mas podia ver nos olhos dos profissionais aquela mistura de compaixão e preocupação reservada a pessoas que perderam contato com a realidade. O momento mais devastador chegou quando o Dr. Carlos, num gesto de extrema gentileza, segurou as mãos de Ana e disse: Ana, eu entendo que sua fé é importante para você, e eu respeito isso completamente. Mas como médico, tenho a obrigação de lhe dizer que milagres como o que você está esperando simplesmente não acontecem na medicina moderna. Pedro está morrendo, e você precisa se preparar para se despedir dele. As palavras atingiram Ana como um furacão, abalando até os alicerces da certeza que ela carregava. Por um momento terrível, ela se viu olhando para a situação através dos olhos deles, uma mãe desesperada que havia criado uma fantasia consoladora para lidar com uma realidade insuportável. A dúvida se infiltrou em seu coração como veneno, sussurrando que talvez todos estivessem certos, que talvez ela realmente estivesse delirando, que talvez Deus não tivesse aparecido afinal. Foi nesse momento de máxima vulnerabilidade que Ana enfrentou a maior provação de sua vida espiritual. Ela podia escolher ceder à pressão, aceitar a versão dos especialistas e se preparar para perder Pedro, ou manter-se firme na promessa que receberá, mesmo sabendo que isso faria todos pensarem que ela havia perdido a sanidade. Era uma escolha entre a aceitação social e a fé absoluta, entre a razão humana e a confiança divina. Ana fechou os olhos e por alguns segundos reviveu mentalmente cada detalhe da aparição de Jesus, o toque suave em seu rosto, a voz que carregava toda a autoridade do universo, a paz inexplicável que havia sentido. Quando abriu os olhos novamente, sua voz saiu firme e determinada: Dr. Carlos, eu entendo que o senhor está fazendo o seu trabalho, e sou grata por todo o cuidado que teve com Pedro. Mas eu vi Jesus Cristo pessoalmente, e ele me prometeu que meu filho viverá. Não vou autorizar nenhum procedimento paliativo porque Pedro não vai morrer. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e constrangimento. Dr. Carlos e doutora Márcia trocaram olhares que Ana interpretou perfeitamente. Eles a consideravam uma mãe em surto psicótico que precisava ser tratada com extrema delicadeza para não ter uma quebra completa da realidade.
A psicóloga começou a falar sobre a importância de manter-se aberta a diferentes possibilidades, mas Ana interrompeu com uma calma que surpreendeu a todos. Eu sei que vocês pensam que estou louca, disse Ana, levantando-se da cadeira. Eu sei que do ponto de vista médico e científico, não faz sentido algum eu acreditar que Pedro vai se curar. Mas eu conheço a voz daquele que me visitou, e confio em ele mais que confio em qualquer exame ou estatística. Vou ficar ao lado do meu filho até que a promessa se cumpra. Quando Ana saiu da sala e retornou ao corredor da UTI, sabia que havia queimado todas as pontes com a opinião médica e que seria vista dali em diante como uma mãe em negação patológica. Mas também sabia que havia escolhido a fé absoluta sobre a aceitação humana, e que agora só restava esperar pelo cumprimento da palavra que receberá diretamente dos lábios de Jesus. As horas que se seguiram à reunião com os médicos foram as mais solitárias da vida de Ana. Ela retornou ao corredor da UTI sentindo o peso dos olhares piedosos de enfermeiras e outros familiares que claramente haviam sido informados sobre sua condição psicológica. Conversas sussurravam ao seu redor, e ela captava fragmentos como coitada, não está aceitando e às vezes o choque faz isso com as mães. O isolamento era quase físico, como se ela estivesse cercada por uma bolha invisível que a separava do resto do mundo. Dr. Carlos intensificou as visitas, aparecendo a cada 2 horas para verificar tanto o estado de Pedro quanto o bem-estar psicológico de Ana. Suas perguntas eram formuladas com cuidado cirúrgico, tentando avaliar se ela estava mantendo contato com a realidade ou se afundando ainda mais profundamente na negação. Quando Ana insistia que Pedro melhoraria porque Jesus havia prometido, o médico fazia anotações discretas que ela sabia que iriam parar no prontuário psicológico. A equipe de enfermagem começou a tratá-la com a gentileza exagerada reservada a pessoas mentalmente frágeis. Ofereciam água e comida com frequência maior que o normal, falavam em tons suaves e evitavam mencionar qualquer detalhe médico que pudesse agravar seu estado emocional. Uma enfermeira chegou a sugerir que Ana fosse para casa descansar, garantindo que a chamariam se houvesse qualquer mudança, uma forma diplomática de dizer que queriam afastá-la antes que Pedro morresse. As mulheres da igreja que vieram visitá-la criaram uma situação ainda mais complexa. Irmã Ronilda, mulher de fé genuína mais pragmática, tentou conduzir Ana gentilmente em direção à aceitação da vontade de Deus. Outras irmãs sussurravam entre si sobre como o trauma às vezes faz as pessoas verem coisas, e algumas chegaram a sugerir que Ana deveria ser examinada por um pastor experiente para verificar se não estava sendo enganada por espíritos enganadores. A pressão social dentro da própria comunidade religiosa foi devastadora para Ana. Pessoas que ela considerava família espiritual começaram a questionar sua experiência de formas sutis mais dolorosas. Algumas citavam versículos sobre como Deus às vezes permite sofrimento para ensinar lições importantes, outras falavam sobre como a morte de crianças pode ser parte de um plano divino maior que os humanos não conseguem compreender. Doutora Márcia retornou sozinha na manhã de sábado, numa tentativa de estabelecer uma conexão mais pessoal com Ana. Ela adotou uma abordagem diferente, não questionando diretamente a experiência da aparição, mas focando nas consequências práticas da situação. Explicou que independentemente de crenças pessoais, Ana precisava estar preparada para tomar decisões médicas importantes nas próximas horas, e que sua fixação numa cura milagrosa poderia impedi-la de garantir que Pedro tivesse uma morte digna e sem sofrimento. A conversa com a psicóloga criou uma nova camada de angústia em Ana. Doutora Márcia era hábil em suas palavras, nunca atacando diretamente a fé, mas plantando sementes de dúvida através de perguntas aparentemente inocentes. E se Jesus quisesse levar Pedro para junto dele no céu? Será que o amor de mãe às vezes nos impede de aceitar o que pode ser melhor para nossos filhos? Como você diferencia uma visão verdadeira de uma projeção de seus próprios desejos?
O estado clínico de Pedro permanecia crítico, sem sinais de melhora que justificassem a esperança de Ana. Cada bip das máquinas parecia confirmar os prognósticos médicos. Cada hora que passava era interpretada pela equipe como mais uma evidência de que Ana estava vivendo numa fantasia perigosa. Os relatórios médicos se acumulavam com dados implacáveis que contradiziam qualquer possibilidade de recuperação. A solidão emocional de Ana se intensificou quando ela percebeu que mesmo as pessoas que mais a amavam estavam começando a se afastar, não por maldade, mas porque não conseguiam suportar vê-la sofrer desnecessariamente ao se agarrar a esperanças impossíveis. Algumas deixaram de visitá-la, outras vinham mas ficavam pouco tempo, e todas demonstravam um constrangimento crescente diante de sua insistência na promessa divina. Na noite de sábado, Ana se encontrou completamente sozinha no corredor, mesmo as enfermeiras mantendo distância respeitosa. Ela podia sentir que todos ao seu redor estavam esperando que ela finalmente despertasse da fantasia e aceitasse o inevitável. O peso dessa expectativa coletiva era esmagador, criando uma pressão psicológica que testava sua fé até os limites da resistência humana. Foi nessa noite de absoluta solidão que Ana enfrentou sua maior provação, manter a fé quando literalmente todo o mundo ao seu redor a considerava louca, quando cada pessoa que se importava com ela estava tentando salvá-la de uma ilusão perigosa, quando até mesmo sua própria comunidade religiosa questionava a autenticidade de sua experiência espiritual. O milagre começou nas primeiras horas da manhã de domingo, exatamente como Jesus havia prometido. Ana estava orando silenciosamente ao lado da janela quando o Dr. Carlos chegou correndo ao corredor com uma expressão que ela nunca havia visto no rosto do médico experiente, uma mistura de choque, confusão e algo que se aproximava do medo reverente. Ele segurava uma prancheta com exames recém-chegados do laboratório, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto processava informações que contradiziam tudo que a medicina lhe havia ensinado. Os exames de sangue mostravam algo impossível. Os marcadores de infecção de Pedro haviam despencado drasticamente durante a noite. Não era uma melhora gradual que poderia ser explicada por resposta tardia aos antibióticos, mas uma reversão completa e instantânea que desafiava qualquer lógica médica. A contagem de glóbulos brancos, que estava em níveis críticos há dias, havia retornado aos parâmetros normais. Os indicadores de inflamação cerebral mostravam uma redução que seria impossível mesmo com os tratamentos mais agressivos disponíveis. Dr. Carlos chamou Ana para uma conversa urgente, mas desta vez sua postura era completamente diferente. O ceticismo científico que caracterizava suas interações anteriores havia dado lugar a uma humildade profunda diante de algo que não conseguia explicar. Com voz hesitante, ele relatou que durante a madrugada Pedro havia começado a respirar sem assistência das máquinas, que seus reflexos neurológicos haviam retornado, e que a criança havia aberto os olhos pela primeira vez em quase uma semana. Ana, disse o médico com uma voz que misturava incredulidade com admiração, eu pratico medicina há 30 anos. Vi milhares de casos, estudei todas as possibilidades científicas, mas nunca presenciei uma reversão como esta. Pelos parâmetros médicos que conheço, Pedro deveria ter morrido há 2 dias. O que está acontecendo aqui vai além da minha compreensão profissional. A equipe médica inteira foi mobilizada para tentar entender o fenômeno. Novos exames foram solicitados, especialistas foram consultados, e protocolos de emergência foram revisados na tentativa de encontrar uma explicação racional para a recuperação súbita. Mas cada novo resultado apenas confirmava o impossível. Pedro estava se curando de uma forma que contrariava todas as leis conhecidas da medicina. Quando Ana finalmente teve permissão para ver Pedro consciente, o encontro foi além de qualquer expectativa. O menino não apenas estava vivo e alerta, mas parecia ter uma serenidade especial, como se tivesse estado em algum lugar muito bonito durante o período de inconsciência.
Suas primeiras palavras foram para perguntar sobre o homem bonito que ficou comigo quando eu estava dormindo, uma descrição que fez o coração de Ana acelerar com reconhecimento. A notícia da recuperação milagrosa se espalhou pelo hospital como um incêndio. Enfermeiras que haviam tratado Ana com piedade constrangida agora a procuravam com olhares de admiração e curiosidade. Outros pais de crianças internadas vinham até ela pedindo orações, buscando um pouco da fé que havia resultado num milagre tão evidente. O corredor da UTI, que havia sido um lugar de desespero, se transformou numa espécie de santuário onde pessoas vinham buscar esperança. Em 48 horas, Pedro estava completamente curado. Não havia sequelas neurológicas, não restavam sinais da infecção devastadora, e todos os seus órgãos funcionavam perfeitamente. Dr. Carlos, homem de ciência que havia dedicado a vida a entender o funcionamento do corpo humano, admitiu publicamente que presenciara algo que transcendia o conhecimento médico. Ele pediu desculpas formais a Ana por ter questionado sua fé e confessou que o caso mudará para sempre sua perspectiva sobre os limites da medicina. A história da cura milagrosa de Pedro se espalhou muito além dos muros do hospital. Jornalistas locais cobriram o caso, médicos de outros estados vieram estudar os prontuários, e a comunidade médica de Fortaleza ficou dividida entre aqueles que buscavam explicações científicas e aqueles que reconheciam abertamente ter presenciado um milagre genuíno. Ana retornou ao trabalho como doméstica, mas sua vida havia sido fundamentalmente transformada. A experiência de ter recebido uma visita pessoal de Jesus e de ver suas promessas se cumprindo literalmente lhe deu uma autoridade espiritual que atraía pessoas de toda a Fortaleza. Ela não se promovia como pregadora ou curandeira, mas simplesmente compartilhava seu testemunho com quem desejava ouvir, sempre enfatizando que o milagre foi obra exclusiva da misericórdia divina. Pedro cresceu como uma criança normal, mas carregava dentro de si a consciência de ter sido escolhido para algo especial. Ele frequentemente mencionava lembranças vagas de ter estado num lugar muito bonito com o homem de olhos bondosos, e demonstrava uma sensibilidade espiritual incomum para sua idade. Ana sabia que o milagre não havia terminado com a cura, era o início de algo maior que se desdobraria ao longo da vida de seu filho. A igreja que antes havia questionado o relato de Ana sobre a aparição agora a tratava como uma figura especial, alguém que havia sido tocada diretamente pelo divino. Pastores de outras denominações vinham visitá-la para ouvir sua história, e muitos reconheciam que estavam diante de um testemunho autêntico da intervenção sobrenatural de Deus na vida humana. Doutora Márcia, a psicóloga que havia tentado convencer Ana a aceitar a morte de Pedro, fez uma visita pessoal semanas depois da alta hospitalar. Ela confessou que o caso havia abalado suas convicções sobre a natureza da realidade e que estava reconsiderando suas abordagens terapêuticas com pacientes religiosos. A experiência ensinou que há aspectos da experiência humana que transcendem o entendimento psicológico tradicional. O pequeno apartamento de Ana no Bom Jardim se tornou um ponto de peregrinação informal para mães desesperadas de crianças doentes. Ela as recebia com a mesma simplicidade de sempre, oferecia café e biscoitos, e compartilhava sua certeza de que o mesmo Deus que salvou Pedro estava disponível para todas as famílias que clamassem com fé genuína. Muitos relatos de curas e bênçãos começaram a surgir entre as pessoas que ela havia aconselhado e orado. A transformação de Ana após o milagre criou ondas que se espalharam muito além de sua própria vida, tocando profundamente todos que testemunharam ou souberam da cura impossível de Pedro. Dr. Carlos nunca mais foi o mesmo médico depois daquela experiência. O homem que durante 3 décadas havia baseado toda a sua prática em evidências científicas descobriu que existiam forças no universo que transcendiam o conhecimento humano. Ele começou a orar discretamente por seus pacientes mais graves e desenvolveu uma sensibilidade especial para aspectos espirituais da cura que antes ignorava completamente.
A equipe de enfermagem do Hospital Infantil Albert Sabin passou a tratar famílias em desespero com uma compaixão renovada, sempre lembrando que haviam presenciado um caso onde a fé absoluta resultou num milagre incontestável. Enfermeiras que antes ofereciam apenas palavras protocolares de consolo agora perguntavam gentilmente sobre as crenças religiosas das famílias e respeitavam profundamente o poder da oração, mesmo quando a medicina indicava prognósticos sombrios. Doutora Márcia revolucionou sua abordagem terapêutica após o caso de Ana. Ela desenvolveu protocolos especiais para lidar com pacientes que relatavam experiências espirituais durante crises médicas, aprendendo a distinguir entre negação patológica e fé genuína. Sua dissertação sobre espiritualidade e resiliência em contextos hospitalares se tornou referência em sua área, sempre citando anonimamente o caso que mudou sua perspectiva profissional. As mulheres da Igreja Assembleia de Deus que haviam questionado o relato de Ana se tornaram defensoras fervorosas de sua história. Irmã Ronilda, que inicialmente tentará convencer Ana a aceitar a vontade de Deus, passou a organizar vigílias de oração específicas para crianças hospitalizadas, sempre compartilhando o testemunho de Pedro como prova de que Deus ainda opera milagres nos dias atuais. Pedro cresceu carregando a consciência de ser um milagre vivo, mas Ana cuidou para que isso não se tornasse um fardo. O menino desenvolveu uma personalidade alegre e generosa, demonstrando compaixão especial por outras crianças que enfrentavam dificuldades de saúde. Aos 7 anos, ele já acompanhava a mãe nas visitas a hospitais, oferecendo desenhos e palavras de encorajamento para famílias em situações similares à que eles haviam enfrentado. A história de Ana transformou a perspectiva de muitas mães trabalhadoras de Fortaleza sobre o valor de sua fé. Mulheres que se sentiam pequenas e insignificantes diante dos problemas da vida descobriram através do exemplo dela que Deus não faz distinção entre ricos e pobres quando se trata de responder orações sinceras. Domésticas, vendedoras, costureiras, todas encontraram em Ana um exemplo de que a humildade social não é obstáculo para receber bênçãos extraordinárias. O testemunho dela alcançou outras classes sociais quando médicos e enfermeiros compartilharam o caso em congressos e publicações científicas. Famílias de alta renda que antes viam fé como superstição começaram a reconsiderar o papel da espiritualidade na cura, especialmente após testemunhar pessoalmente a transformação completa no quadro clínico de Pedro através de documentação médica irrefutável. A comunidade do Bom Jardim, bairro conhecido pelos desafios sociais, ganhou uma nova identidade como o lugar onde Jesus apareceu. Vizinhos que antes conheciam Ana apenas como uma doméstica trabalhadora passaram a vê-la como alguém especial, abençoada por Deus de forma única. O testemunho dela trouxe esperança renovada para uma comunidade acostumada a enfrentar dificuldades sem perspectiva de mudança. Pastores de várias denominações começaram a visitar Ana regularmente, não para questioná-la ou testá-la, mas para aprender sobre a natureza da fé absoluta que ela demonstrara. Muitos confessaram que pregavam sobre milagres teoricamente, mas nunca haviam presenciado uma intervenção divina tão clara e documentada. O caso se tornou um marco na discussão teológica sobre milagres contemporâneos. A transformação mais profunda aconteceu na própria vida espiritual de Ana. A mulher que sempre havia sido religiosa descobriu uma intimidade com Deus que transcendia rituais e doutrinas. Ela desenvolveu uma capacidade quase sobrenatural de discernir quando pessoas ao seu redor estavam passando por crises espirituais, oferecendo palavras de encorajamento que frequentemente resultavam em transformações extraordinárias. O pequeno apartamento onde ela e Pedro moravam se tornou um centro informal de ministração para pessoas desesperadas. Ana nunca cobrou dinheiro ou pediu doações, mas simplesmente abria sua casa para quem precisava de oração e encorajamento. Muitas famílias atribuíam mudanças milagrosas em suas vidas às orações simples mais poderosas que ela oferecia em sua sala modesta.
A história deles provou que os milagres mais extraordinários frequentemente acontecem através das pessoas mais simples, que a fé genuína é mais poderosa que qualquer recurso material, e que o amor de Deus se manifesta de forma especial através daqueles que não têm nada além de confiança absoluta em sua bondade. 10 anos depois daquela madrugada em que Jesus apareceu no corredor da UTI, Ana observava Pedro, agora com 14 anos, explicando pacientemente para uma criança recém-internada que o homem bonito também cuidaria dela durante o tratamento. O menino havia crescido mantendo viva a lembrança espiritual de sua experiência sobrenatural, e desenvolver um ministério natural junto a outras crianças hospitalizadas, oferecendo esperança através do testemunho vivo de sua própria cura milagrosa. A vida de Ana havia se tornado um exemplo vivo de como Deus escolhe pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Ela continuava trabalhando como doméstica, mas agora sua patroa, Dona Helena, uma médica aposentada que inicialmente era cética sobre milagres, se tornará uma das principais divulgadoras da história. A transformação de uma empregadora que via a fé como superstição em uma defensora fervorosa dos milagres demonstrava como o testemunho autêntico pode quebrar barreiras sociais e intelectuais. O Dr. Carlos havia se tornado uma figura respeitada não apenas pela competência médica, mas pela humildade de reconhecer os limites da ciência. Ele frequentemente era convidado para palestras em faculdades de medicina, onde compartilhava o caso de Pedro como exemplo de como profissionais de saúde podem integrar respeito pela espiritualidade sem abandonar rigor científico. Sua abordagem inspirou uma nova geração de médicos que viam cura como um fenômeno que transcende protocolos puramente técnicos. A história havia se espalhado internacionalmente através de documentários e artigos acadêmicos, mas Ana sempre recusou ofertas para monetizar sua experiência. Ela entendia que o milagre não lhe pertencia, era um presente de Deus para a humanidade, uma demonstração de que Ele ainda intervém diretamente na vida humana quando encontra corações dispostos a confiar completamente em sua bondade. Pedro se destacava na escola não apenas academicamente, mas pela maturidade espiritual incomum para sua idade. Professores relatavam que ele tinha uma capacidade especial para consolar colegas que passavam por dificuldades, sempre oferecendo perspectivas de esperança que iam além de sua experiência cronológica. Era como se carregasse dentro de si uma sabedoria que transcendia seus 14 anos, fruto de ter sido tocado pessoalmente pelo divino. O impacto do milagre transformou a percepção sobre fé na comunidade médica de Fortaleza. Hospitais começaram a incluir capelães em suas equipes multidisciplinares, reconhecendo que aspectos espirituais da cura são tão importantes quanto tratamentos farmacológicos. A história de Pedro se tornou caso de estudo em programas de residência médica, ensinando futuros profissionais a respeitarem dimensões transcendentes da experiência humana. Ana havia se tornado uma figura materna para centenas de famílias que enfrentaram crises similares. Seu pequeno apartamento recebia visitantes de todos os estados do Nordeste, pessoas que viajavam horas apenas para ouvir pessoalmente o testemunho de alguém que conversara face a face com Jesus. Ela os recebia com a mesma simplicidade de sempre, oferecendo café aguado e biscoitos caseiros, nunca se considerando especial, mas sempre apontando para a bondade infinita de Deus. A transformação mais profunda acontecerá na própria relação de Ana com a fé. Ela descobrira que milagres não são exceções raras na economia divina, mas manifestações naturais do amor de Deus quando encontra corações completamente rendidos à sua vontade. Suas orações tinham uma autoridade especial, resultando frequentemente em transformações extraordinárias na vida de pessoas que a procuravam em desespero. O legado do milagre transcendeu questões religiosas específicas, tornando-se símbolo universal de que amor, fé e persistência podem superar qualquer obstáculo. Pessoas de diferentes tradições espirituais encontravam inspiração na história de uma mãe que escolheu confiar em promessas divinas quando todo mundo ao seu redor considerava sua esperança irracional.
Pedro crescia sabendo que sua vida tinha um propósito especial, mas Ana cuidara para que isso se manifestasse através de serviço humilde, não de orgulho espiritual. O menino sonhava em ser médico, inspirado por Dr. Carlos, mas com a motivação de integrar conhecimento científico com sensibilidade espiritual, tratando pacientes como seres integrais que precisam de cura física, emocional e espiritual. A história deles ecoava uma verdade fundamental sobre a natureza da fé. Ela não é crença cega em impossibilidades, mas confiança fundamentada no caráter de Deus revelado através de relacionamento pessoal. Ana havia descoberto que quando conhecemos verdadeiramente aquele em quem cremos, torna-se natural confiar em suas promessas mesmo quando todas as evidências externas contradizem nossa esperança. O apartamento simples no Bom Jardim havia se tornado um santuário informal onde o sagrado se manifestava através do cotidiano. Visitantes frequentemente relatavam sentir uma paz especial ao entrarem no lar de Ana, como se o ambiente ainda carregasse ecos da presença divina que se manifestara ali 10 anos antes. Essa foi mais uma história que mostra que Deus não se esqueceu de seus filhos, que Ele ainda opera milagres extraordinários na vida de pessoas comuns que ousam confiar completamente em sua bondade. Às vezes, a maior fé se manifesta não através de grandes líderes religiosos, mas através de mães humildes que amam seus filhos o suficiente para acreditar no impossível quando recebem promessas diretamente do coração de Deus.